Boa noite, gente. Me chamo Valber Ronan, aluno do curso de música na UEMA, cursando o 7º período. E hoje a gente vai fazer uma atividade da disciplina Estágio Supervisionado Curricular no Ensino Fundamental 2. O assunto que eu escolhi é um assunto não tão amplo, mas bem simples, e que eu já tenho muita experiência com esse assunto. Inclusive já dei muitas aulas com esse assunto gravado na mente. Mas como eu estou muito tempo sem dar aula, eu resolvi escrever algumas coisas do conteúdo. O conteúdo é o som e suas propriedades, certo? Então vamos lá, vamos falar do som primeiro. O que é o som? Som é tudo que está em nossa volta, Tudo que os nossos ouvidos podem captar. E aí a gente tem como exemplo o som da natureza, o som da voz, que é o principal que a gente escuta a todo momento, é a nossa voz, é um exemplo claro de som. O vento, o trovão, o som da chuva, dos animais, o som dos objetos e outros sons do nosso dia a dia. Cada um desses sons tem suas propriedades, E são as propriedades que a gente vai conhecer agora. Quais são as propriedades do som? Nós temos altura, intensidade e timbre, certo? Agora a gente vai conceituar cada propriedade dessa. Vamos começar pela altura. A altura é a propriedade do som que a gente pode distinguir o som do som grave, o som médio e o som agudo. Qual é o som grave? Vamos citar aqui um exemplo: o som do trovão, o som de uma bomba. Deixa eu ver o que mais. A gente pode comparar o som grave com a voz do homem, diferenciando a voz do homem para a da mulher, A mulher tem aquela voz mais fina, mais suave. O homem não, tem sempre a voz mais grave. O som agudo. O som agudo, a gente pode ter um exemplo, é o som do apito, do juiz de futebol, ou o apito do guarda de trânsito. O que mais que a gente pode ter como exemplo de um som agudo? O assovio, É um somzinho bem agudo, E o som médio está entre o som grave e o som agudo, O som grave é aquele som bem forte. O som agudo a gente pode ter como assovio, como exemplo, um assovio, E o som médio vai estar entre eles dois, certo? Então qualquer situação vocês vão poder observar dentro desse parâmetro aí, Grave, médio e agudo. A intensidade. Antes de falar da intensidade, vou fazer uma observação aqui, que às vezes as pessoas elas erram, em falar de altura e intensidade, porque às vezes a pessoa diz aumenta aí a altura desse som, e não é aumentar a altura, é aumentar a intensidade. Por que não a altura? Porque a altura está falando de som grave, médio e agudo, É diferente de falar de som forte e fraco. Então, essa questão de aumentar o som está relacionada à intensidade. Por quê? Porque a intensidade é a propriedade do som que nos permite distinguir o som forte do som fraco, Então vocês que estão acostumados a estar em som de paredão ou um som de casa, vocês podem perceber isso. Ao falar, aumenta o som, aumenta o volume, aumenta a intensidade do som, Aumenta a intensidade, ou seja, mais forte, aquele som mais alto, então mais fraco, aquele som mais baixo, certo? Então a intensidade está relacionada a isso. E o timbre, nós temos o timbre, que é um parâmetro do som, uma propriedade do som, que é bem fácil da gente saber o conceito de que é o timbre. O que é timbre? É bem simples. Timbre é a identidade do som.
é o que identifica o som, né? Tipo, cada um de nós temos uma identidade, né? Cada pessoa tem um númerozinho, aquele número não bate nunca. É a mesma coisa do timbre. Aqui nós temos aqui, vou citar o exemplo aqui, a Luciana, né? Se a Luciana está aqui filmando, se ela falar em qualquer lugar que os amigos dela estiver próximo e não estiver vendo ela, os amigos dela vão saber que é ela. Por quê? Por causa do timbre de voz dela, que as pessoas já estão acostumadas com o timbre de voz dela, né? Já conhecem. Isso acontece com qualquer um de nós, né? Se a gente estiver em algum lugar, a gente não estiver vendo um amigo nosso que está se aproximando e ele falar, não precisa nem você olhar, você já vai identificar o timbre, aquele timbre de voz. Ó, é fulano. Por quê? Porque você já conhece, né? O seu ouvido já identifica. Por quê? Devido à convivência. Então o timbre de voz é isso, é o que identifica o som, certo? Agora vamos... Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar no começo, que eu vou relembrar. Porque existe o som e o oposto do som, certo? O que é o som? Já falei para vocês, som é tudo aquilo que a gente escuta, que o nosso ouvido é capaz de captar em nossa volta, né? Aí tem o som da nossa voz, da natureza e tal. E o oposto do som é o silêncio. Mas o que é silêncio? A gente pode conceituar o silêncio de várias maneiras, né? Vou citar exemplos. Nós estamos aqui numa sala de aula, se eu pedir silêncio para os alunos, todo mundo vai ficar em silêncio. Mas aquele silêncio ali é o silêncio absoluto? Será que eu vou conseguir fazer com que não esteja nenhum som em nossa volta? Ó, o aluno já derrubou o papel ali, ó. Então a gente não conseguiu ter o som absoluto, porque eu pedi para os alunos fazer silêncio, bem, eles fizeram, mas ainda tem som em nossa volta, né? Tem o som do ventilador, certo? Então o silêncio absoluto ele não existe. Existe o silêncio momentâneo, né? Até nos estúdios de gravações a gente não consegue ter um silêncio absoluto. Mesmo que quando aquela pessoa está gravando um instrumento que precisa de silêncio absoluto para não sair outro tipo de som na gravação, por exemplo, o músico vai gravar uma guitarra numa música, né? Ali dentro daquela caixa acústica está só ele. Por quê? Para não captar nenhum outro som. Então ele está tocando ali, mas será que não consegue captar outro som? Bem, aí a gente fica na dúvida, né? Às vezes surge um outro som, né, que tenha dentro da sala, ou ele está gravando aqui, ele arrasta o pé, ali já sai um som, né, de arrastar o pé. Então o silêncio absoluto ele não existe. O silêncio absoluto ele só vai existir quando a pessoa morrer, quando a pessoa não tiver mais vida. Por quê? Porque ali acabou, né, a vida do ser humano. O corpo dele não consegue sentir mais nenhuma vibração, né, sonora. Ou seja, para ele ali acabou a vida. Aí sim, ali vai existir para aquela pessoa o silêncio absoluto, certo? Então o silêncio absoluto só existe quando a pessoa morre. Então esse silêncio que a gente está falando aí é um silêncio momentâneo, né? De um momento ali que a gente está vivendo, certo? Então eu falei do som e suas propriedades, só para recapitular aqui mais um pouco, para quem não entendeu um pouco do conteúdo. O som, o que é o som? É tudo aquilo que a gente escuta em nossa volta, né? E aí vai existir várias situações, né? Ventilador, voz, arrastar o pé, grito, né? Várias situações de som. E suas propriedades. Todo som tem sua propriedade, certo? Por que todo som tem sua propriedade? Porque se eu, vamos supor, estou ouvindo aqui um som do caminhão passando aqui em frente à escola, né? A partir desse som, eu vou tirar as propriedades desse som. Qual o som que teve ali? Ali teve o som grave, né? Que é zoado do caminhão, som grave, aquele né? Bem grave. Ali teve intensidade, né? Que também é um som forte do caminhão, não é aquele som fraco. E também teve timbre. Por quê? Qual é o timbre daquele som? É o timbre que identifica. Então, que som é esse? É o som de um caminhão que passou, é o carro, certo? Então, isso aí é o conteúdo que eu trouxe para vocês. Obrigado, valeu!